uma pequena história, aliás, uma grande história, né? Mas ela tem muito a ver com o que nós já ouvimos cantar, né? Está escrito em capítulo João, né? Capítulo 11. Eu vou ler uma parte até o versículo 18, porque a história é bem bacana e bem grande, né? Meus irmãos, assim incentivo os irmãos a pegar e examinar mais em casa, né? E ver essa passagem. É a história da ressurreição de Lázaro, né? Uma pessoa que morreu, né? E voltou à vida, né? Aleluia. Então vamos ver essa história. A ressurreição de Lázaro. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, da cidade de Betânia, né? A aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido e a roxa com um vento e que tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandar-lhe, pois, suas irmãs dizer: e a roxa, eis que está enfermo aquele que tu a amas. E a roxa, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Yahvé, para a glória de um rei, né? Glória de um rei. Para que o filho de Yahvé, de um rei, seja glorificado por ela. Ora, e a roxa amava a Marta e a sua irmã. E a Lázaro, ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornar para lá? Os discípulos sabiam, não viu isso acontecer. Eles queriam apedrejar e a roxa foi para esse lugar então, distante. Os irmãos vão ver aqui na história. E a roxa respondeu: não há 12 horas no dia. Se alguém andar de dia, não tropeça. Isso é bem verdade, né? Porque vê a luz deste mundo. Aí a roxa está falando da luz, a luz que nós vemos todo dia, o sol, né? Mas figuramente, espiritualmente também quer dizer isso, né? Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disso, Lázaro, o nosso. Assim falou, e depois disso, disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. O sono que a Rocha estava dizendo aqui era o sono espiritual, né? Que havia realmente morrido. Mas os discípulos entenderam que ele estava falando fisicamente. Assim, morreu, está tudo bem. Se dormiu, ele está dormindo, está tudo bem, está tranquilo, né? Mas a Rocha disse, acudiu. Disseram, pois, os seus discípulos: e a roxa, se dorme e está salvo. Mas a roxa dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, a roxa disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Marta, não, meus irmãos, Lázaro está morto. Ele morreu mesmo, de verdade. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele
me parece que os discípulos não tinham visto esse milagre, esse fato acontecer, né? E para a glória de Arrucha, de Arro, isso aconteceu. Disse-lhe, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Morrermos com ele. Eles não estavam acreditando ainda, né? Chegando, pois, Arrucha, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Olha, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. Eu estava fazendo a conta, uma pesquisa. Um estádio tem 185 metros. Não sei se é uma medida real, né? E fazendo a conta vezes 15, dá quase 3 quilômetros. Então não era tão longe, né, moço? Mas também não era tão perto, né? Você caminhar quase 3 quilômetros, chegar rápido no local é meio difícil, né? De veículo é fácil, de moto, mas a pé é meio difícil. Naquele tempo eles andavam mais a pé ou de animal, né? No cavalo. Mas Arrucha não se fez causa. Por que ele não fez causa de ir correndo lá, salvar Lázaro antes de Lázaro morrer? Né? Antes de Lázaro morrer. Porque ele é o dono da vida, irmão. Ele é o dono da vida. Ele sabe o que faz. Né? E Arrucha, ele sabe o que ele estava fazendo. Sabia, né? E ele disse, então, olha, isso aí é para a glória de Deus. Mas eu vou lá despertar ele, né? Eu vou lá chamar ele de volta. Os discípulos não entenderam esse milagre maravilhoso, né? E quando chegou lá, já havia 4 dias, passou-se 4 dias, né? E lá já estava sepultado. Bom, como é triste para uma família, né? Que ama seus parentes, seus familiares, e de repente acontece isso no seio da família. Todo dia acontece isso, né? Todo dia acontece em alguma família, alguém vai embora, né? Alguém é recolhido pelo Criador, né? De uma forma ou outra é recolhido pelo Criador. Chegou o dia daquela pessoa. O Criador veio buscar aquela pessoa, né? Mas Lázaro era muito amigo de Marta, era muito amigo de Arrucha, Marta, Maria, né? Vemos aqui na história que eles eram tão amigos de Arrucha, Marta, que Maria regrava os pés de Arrucha com sua própria lágrima e enxugava, né, o seu cabelo. Eles eram muito amigos. Certamente lá, certamente Arrucha estava sempre na casa de Marta, de Maria. E aconteceu esse fato triste, né? E mandaram um recado para Arrucha: olha, seu amigo está doente, muito doente, né? E não deu tempo, né? Não deu tempo. E Arrucha ficou lá 2 dias. Sabe lá por quê, mas Arrucha sabe todas as coisas. Quando ele foi avisado, quando ele chegou lá, Lázaro estava morto. E a primeira que foi encontrar foi Marta. Marta ou Maria? Foi Maria, né? Foi Maria. E Arrucha, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta, você crê que aquele que ainda que esteja morto viverá? Ainda que esteja morto viverá. Seu irmão há de ressuscitar. Ele há de voltar à vida. Não. Para Iarro não existe morte. Não existe morte para Iarro. Para Arrucha não existe morte. Ele se fez carne, habitou entre nós, morreu fisicamente, realmente, mas ele ressuscitou e venceu a morte. Aleluia! A morte. Louvado seja teu nome. É normal quando morre uma pessoa, a pessoa fica triste, angustiada, né? Às vezes os discípulos, quando Arrucha morreu, foi crucificado, morreu, eles ficaram tristes, foram pelo caminho, comentando isso. E agora, nossa, Arrucha eles amavam tanto, ele foi embora. Agora não temos mais ele fisicamente. Realmente não tinha mais Arrucha fisicamente com eles.
E esse fato aconteceu no meio dessa família. Lázaro foi embora, morreu. Morreu realmente. E 4 dias depois ele estava morto, ele estava sepultado. 4 dias, imagina uma pessoa morta 4 dias, sepultada, ausente do seu lar, né? E de repente alguém fala, olha, ele viverá, Cristo, ele há de ressuscitar. Ela falou assim, sim, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Não, mas eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Que maravilha. Aleluia. Eu sou a ressurreição e a vida. Então nós, irmãos, não precisamos temer a morte. Sabemos que vamos passar por ela, que um dia naquele livro, porque ele vive, eu viverei. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia. É voltar à vida, né? Aleluia. E aí quando eles chegaram, ele falou, olha, seu irmão, ele está sepultado 4 dias, é impossível, já cheira mal. Não, mas ele não vai ressuscitar, ele já cheira mal. Não, mas ele cheira mal, não tem como chegar lá e impedir, chamar ele, já está tudo parado, parou o coração, parou tudo, está com mau cheiro. Aonde puseram ele? Onde puseram o corpo dele? Vem me ver. Diz que a Ruxa caminhou até a cintura, eles tinham uma grande pedra tampando tudo. Tira a pedra, tira ela, tira a pedra. Essa pedra eu tenho como dúvida, irmão. E realmente a dúvida é uma grande pedra no nosso coração, na nossa mente. Que às vezes impede, às vezes chega aquele momento do temor, aí começa a ter dúvida, será que isso vai acontecer? Imagina quantas pessoas estavam ali naquele instante pensando que acho que muitos ali não tinham até, ou sim, né, uma ressurreição de uma moça que estava aí, um rapaz, ou uma ressurreição. Mas aí era o contrário, tinha 4 dias que ele estava no sepulcro, bem diferente, né? 4 dias. Não, o corpo está desmanchando, está desfazendo. Mas a Ruxa, ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ele é a vida. Se ele é a vida, não tem para a morte, não tem poder a morte na nossa vida, né? Até fisicamente, por um período, né? Pequeno, né? Até que a Ruxa ordena, né? Aí Lázaro, a Ruxa chegou à porta daquele sepulcro e disse para Lázaro, sai para fora. Ele disse, sai para fora, Lázaro. E a palavra que diz que Lázaro saiu todo amarrado, porque naquela época eles alcemaram o defunto, né? Passaram um monte de faixa, acho que era gesso, né? E põe o camarada lá numa caverna, põe uma pedra, tampando, pedra pesada, né? Tampando tudo, para ninguém tirar o cadáver, né? Porque aquela pedra pesada, não tinha, né? Só com muitas pessoas para remover. E aí o que acontece? A Ruxa que chegou naquela porta daquela sepultura para Lázaro, sai para fora. E certamente lá dentro Lázaro ouviu a voz. Aleluia. Aí no versículo fala que os mortos ouvirão a voz de Arruxa quando ele manifestar. Os mortos ouvirão, todos ressuscitarão. Aleluia. Uns para a vida eterna, não está dizendo, uns para a vergonha e desprezo eterno. Isso está escrito, né? Mas todo ser viver, todo homem será ressuscitado. Você sabe que o mundo todo tem esse compreender, esse crescer nisso, né? O homem morreu, não acabou, não. Ele chegou ao fim dele, não. Chegou ao fim físico dele. Mas aí, como o apóstolo Paulo diz, assim como você planta, né, a semente, né, aí a semente vai nascer, renovar de novo, assim também é o nosso corpo físico. O Criador nos dará uma outra forma, né, e ressuscitará. E aconteceu com Lázaro, e aquele moço saiu todo travado, todo enfaixado, e a Ruxa disse, desatar e deixar ele ir, né? E assim aconteceu esse grande milagre na vida de Lázaro, né? E aí aquele povo, certamente, eles ficaram maravilhados, e realmente
glorificado Yahushua, né? Aleluia. Porque Ele é o dono da vida. Ele fez o mundo, não foi para morrer, né? Não fez o mundo para viver, para terminar, viver alguns dias, depois morrer e acabar para sempre, né? Como muitos têm isso na mente. Morreu, acabou. Vamos aproveitar isso, aproveitar aquilo, vamos aproveitar com Deus bem, que eu vou morrer, vou acabar mesmo. Tem até uma passagem, vocês os irmãos já devem ter visto, que fala assim, alguém falou assim, olha, eu vou viver os meus dias, regalar de tudo que eu tenho, porque eu vou morrer e tudo vai acabar, então eu vou aproveitar dele tudo. Aí alguém disse assim para aquela pessoa, olha, hoje mesmo pedirão a tua alma, que tu tens, para quem você está guardando, está reservando. Porque nenhum bem dessa terra, nenhuma riqueza, nenhum ouro dessa terra, como alguns estão, infelizmente, embebebidos, estão embriagados com as coisas dessa vida, infelizmente não sabem que tudo vai ficar na terra, né? O Criador não tem interesse nas coisas materiais do homem, mas sim na sua alma, que é tão importante. Aleluia. E é essa alma que o Yahushua vai ressuscitar um dia para se apresentar a Ele. Nós todos vamos apresentar a Ele. Uns para receber a recompensa dos seus trabalhos feitos fielmente na terra, e outros pelos seus trabalhos mal feitos na face da terra, né? Pelas coisas que fizeram errado na face da terra. Mas todos vão se apresentar a Ele. Deus, do primeiro homem até o último, vão ressuscitar. Porque Yahushua, Ele é o dono da vida. A vida está nele. A vida do homem está na pessoa de Yahushua, de nosso Criador. Então, a Ele pertence. A hora que o Criador falou, agora chegou o seu fim, chegou o seu momento, Ele vai chamar cada um, né? E bem-aventurados somos nós que cremos na palavra, ouvimos a palavra e aceitamos a palavra, né? Quando nós diz nos livros, nós temos cantado, né? Agora há pouco meu irmão cantou esse hino, né? Nós vamos com certeza receber essa vitória.